Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje, pessoal, a gente tem um convidado muito especial. A gente vai conseguir fazer uma discussão que a gente já quer fazer há algum tempo. E a gente teve a sorte de ter o aceite aqui do Alessandro Zonini. E a gente vai falar sobre provas, organização de provas com quem entende. Então, aquela coisa, né? A gente corre, pega o kit, passa pelo ponto de hidratação, cruza a linha de chegada, mas nunca para pensar quem é que colocou tudo lá, como é que o negócio funciona, quanto custa para organizar uma prova, quais são as principais dificuldades, qual que é o lado bom de ser uma empresa de organização de provas. A gente vai discutir com quem tem expertise de mais de 22 anos de mercado. Então a gente tem aqui como convidado Alessandro Zonini, CEO da Fuse Sports, fundado em 2003. Já organizou Fuse eventos esportivos, me perdoe. Mais de 500 provas e colocou mais de 2 milhões de pessoas em movimento. Não é qualquer empresa de eventos, é uma empresa que encontrou um nicho específico, mas não é restrito a esse nicho, que... Só um segundinho. Que são corridas em lugares, às vezes, onde a gente não espera. Então, shopping centers, aeroportos, parques, e também firmou ao longo dessa trajetória parcerias com marcas como McDonald's, Carrefour, Decathlon, Bradesco, que confiaram nessa empresa para fazer as suas provas e fazer provas de qualidade. Também ganharam o Prêmio Caio, o Oscar do setor de eventos, na categoria Eventos Esportivos em 2024. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige aqui, tá, Alessandro? Então, aqui para falar um pouquinho sobre os bastidores de uma indústria que cresce muito rápido e que, como toda indústria que cresce rápido, tem o benefício do crescimento e a dificuldade, né, de crescer de forma rápida. Então, Alessandro Zonini, seja muito bem-vindo ao podcast Quilômetro 41. Gente, obrigado pelo convite. Eu só vou falar que é Zonzini. Putz, eu sempre pergunto... Eu falei Zonini? Zonini, Meu é Deus. Zonzini, relaxa, a gente tá O acostumado já. Murilo, ele é testemunha que toda a gravação eu pergunto como se fala o sobrenome do convidado. Hoje eu não perguntei e falei errado. Mil Não, sempre desculpas. faço. Vou te Tá tudo chamar, certo. vou chamar de Ale, se você não se incomodar, que foi Não, como a Fernanda te apresentou. Mas Alessandro Zonzini, pessoal. perfeito. Mil desculpas. Relaxa, fica tranquilo, pode me chamar de Ale, todo mundo está acostumado com a Ale da Fuse. Obrigado pelo convite. Aí é muito legal a gente mostrar esse outro lado, né? Porque às vezes o organizador de evento é considerado vilão, né? Mas existe um monte de entrepontos, vamos dizer assim, né? De como você realiza e como você faz um evento. E até você fez essa abertura aí, não são 500 eventos, são 700 eventos e quase 3 milhões de pessoas atingidas. Nós vamos fazer 23 anos agora em outubro. Muito Então, a bom. gente conhece um pouquinho desse mercado aí, né? A gente já viu muita gente entrar, sair, e a Fuse continua firme e forte aí. Muito Que bom. Então legal. tava Ale, desatualizado aqui a minha introdução. Ale, obrigado pela participação, por ter topado. Eu tive uma participação de alguns anos durante a minha graduação na empresa Júnior, lá da Faculdade de Educação Física da USP, e a gente organizava alguns eventos, né? E a gente teve um congresso lá no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas, que contratou a gente para organizar uma corrida de rua para os participantes do congresso, né? E foi tão complicado isso, porque foi um evento assim que acho que não tinha nem 100 pessoas, foi tão difícil, área restrita, a gente tinha toda a autorização para utilizar ali um espaço dentro do CPUSP, não sei o quê, e aí eu fico imaginando quão complexo é organizar uma prova grande, né? O quanto é complexo e como você falou, né? Muitas vezes a empresa organizadora é vista como vilã, né? Dá tudo certo, 99% das coisas funcionam super bem. 1% de repente dá errado, às vezes nem é culpa da organização, acontece uma coisa, de repente parece um monte de pipoca lá no meio, acaba a água, alguma coisa do tipo, pronto, acabou. Aí todo mundo cai matando em cima da organização, né? Então a gente vai conversar um pouco, né? Pro corredor é simples, se inscreve, acorda no dia, vai lá correr, dá as opiniões dele, né? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os bastidores de uma prova de corrida. Muito legal o tema, vamos em frente. Obrigado, Ale. Bora lá, Imagina. André. Vamos embora. Vamos lá. Então é assim, Ale, começando pelo começo, assim, são uma coisa que
que é interessante, assim, como é que é o processo de decidir fazer uma prova de corrida? É uma coisa que você vai para um patrocinador e propõe, ou o patrocinador vem com a demanda? Como é que é esse processo bem embrionário de tomada de decisão? Vamos organizar uma prova. É um mix. Às vezes você tem provas próprias da FUSE, né? E Uhum, você tem provas de parceiros que nos procuram para a gente executar a prova em questão. uhum, E, lógico, às vezes vem ideias mirabolantes aqui e a gente é muito transparente. A FUSE, né, sempre foi muito transparente. Ó, isso dá, isso não dá para fazer, como que vai fazer, de que modo que vai fazer. Então, é um mix, né? Então, já apareceu coisas que a gente fala, putz, não vai dar certo e no final acaba dando, e outros que você acha que vai dar super certo e quando você vai ver na execução não funciona. Mas é sempre um mix, né? Lógico, a gente gostaria de fazer cada vez mais eventos em lugares mais diferenciados, porque aqui em São Paulo, o nosso foco principal é o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo já está meio que saturada, assim, para os mesmos locais que você sempre pode correr, né? Então, é uhum. Marginal Pinheiros, é Pacaembu, na Zona Norte, você está perto da região de São Bódromo, a própria CT já pediu já para os organizadores criar um leque para fazer eventos de corrida encaminhado em outras localidades, como Itaquera, como o Uhum. próprio... Nós estamos muito próximo de um parque chamado Parque Cidade de Toronto, né? Aqui na Zona Oeste, nós já fizemos uma corrida lá. Então, depende da demanda. Eu acho que é isso que eu posso traduzir para vocês. Uhum. É Legal. impressionante, né, Ale? A gente tem, acho que em São Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas praticamente todo final de semana a gente tem prova, né? Das Todo. menores, e acho que mais de uma prova na maioria, na grande parte dos finais de semana. Olha lá, Já chegou a ter 7 provas. Em sete um final de provas, semana. caramba. Oficiais, tá? Eu estou falando isso oficial, com homologação da Federação Paulista de Atletismo, fora as outras que você tem, que a Uhum. pessoa não tem o permit para realizar, que isso é de suma importância você ter o permit. Todas as provas da FUS nós temos o permit. Uhum. Entendi. Interessante. E Ale, a partir do momento que vocês decidem fazer uma prova, ou de repente um patrocinador entra em contato com uma ideia, quanto tempo aproximadamente leva o processo de preparação, de organização de uma prova? Em um mês resolve-se tudo? Leva-se 6 meses? Como funciona? E quais são as frentes, né? A gente aqui na pauta colocou, por exemplo, operação, logística e infraestrutura, burocracia, também alvarás, licenças, interdições, parte comercial, inscrições, patrocinadores, são essas as frentes principais? Há outras? Qual que é a mais complexa dessas frentes? Qual que mais demanda tempo? Primeira autorização junto aos órgãos competentes. Então, por exemplo, a gente está em agosto, nós já estamos já em 2027, junto com a Secretaria de Esporte e os meios legais para a gente fechar um calendário quando você precisa ir para a rua, tá? Uhum. A FUSE hoje ela se especializou em fazer eventos em locais inusitados. Só que a partir do ano que vem, esse ano nós já temos, por uma demanda do mercado, a FUSE está indo mais para a rua em si, literalmente, né? Uhum. Nós já fizemos prova, acho que foi mais há um tempo atrás, 2010, que nós colocamos ela em pé em 25 dias, e tem Uhum. prova agora que a gente está estudando para fazer daqui a um ano e meio, mais ou menos. Uhum, Porque Uhum. o final do ano está aí, gente, né? Uhum. E principalmente reserva de data. Reserva de data, quando é evento na rua, é muito complicado, porque, como eu falei anteriormente, como você falou, é, todo final de semana tem evento. Então, você tem que Uhum. encaixar num final de semana e tem que ver se tem a disponibilidade ou não de realizar esse evento. E esse Interessante. encaixe é por ordem de chegada? Existe alguma questão financeira envolvida? Como é que funciona isso? Isso é um critério que a Secretaria Municipal de Esportes, a SEMI, tem. Então, por exemplo, no começo do ano, nós fomos até a Secretaria, conversamos com eles, pedimos para o ano que vem, 2027, nós temos pelo menos 3 eventos a mais de rua, né? E é tudo uma questão de encaixe, porque hoje já existe algumas empresas que têm. Se elas desistirem, a gente consegue pegar essa data, porque é um jogo de quebra-cabeça, é um tabuleiro, né? Uhum. Uhum. Então, existe algumas preferências de algumas provas, de alguns critérios, que isso aqui é uma coisa interna, mas tem critério para você executar e para você escolher a data. E Legal. dessas. Principalmente legal, questão de locais, tá, gente? Então, por Uhum. exemplo, muita gente quer só fazer na Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros hoje, teoricamente, está saturada de data, mas pode ser que no centro de São Paulo você consiga a data na região do Anhangabaú. Eu estou falando de São Paulo, tá, gente? Não, Nesse tranquilo. sentido. Uhum.
E dessas frentes que o Murilo citou, a logística, a infraestrutura, a burocracia e o comercial, qual é mais complexa e quais os principais desafios dentro de cada uma? A parte aí dos alvarás e das licenças a gente já pegou, mas e o restante? Cara, a gente está tanto tempo no mercado que para nós hoje é super tranquilo. Porque, por exemplo, a Fuse, ela tem toda aquela estrutura que você vai no evento, ela é toda da Fuse. Então, as tendas são da Fuse, o palco é da Fuse, sonorização é da Fuse, grade, cone, super cone nós temos. Então, essa questão de estrutura, de Uhum. infraestrutura, ela é tranquila porque isso nós temos. Então, se eu quiser montar um evento daqui a 15 dias, eu não tenho a preocupação de ter que locar com um parceiro. Nós temos todo esse material e isso facilita. Até a gente fez esse cambalacho todo, vamos dizer assim, na época da pandemia, né? Que a gente viu algumas empresas que estavam com dificuldades e a gente comprou essas empresas, principalmente de estrutura. Parte de documentação, a gente tem uma empresa responsável, porque assim, é muito detalhe técnico, é muita coisa operacional. Até a primeira vez que eu fui ver, uma pessoa falou: é fácil, eu preciso em 14 órgãos. Eu falei: oi? 14 órgãos? Eu falei: não. Então a gente tem uma empresa hoje que já está com a gente há não sei quantos anos, né? Que é até a Paula que comanda isso, ela faz toda a nossa parte de documentação. Lógico, se você não tem um comercial forte para vender o seu produto, complica, porque hoje uma prova para você colocar lá na rua com uma qualidade bacana, ela custa, né? Uhum. Então, eu sempre falo que é uma engrenagem que um tem que estar encaixado no outro para que possa funcionar. Se um sair, você já tem que colocar no lugar para não ter problema algum. Uhum. Perfeito. E, Muito bom. e uma pergunta, pode falar, Murilo, depois eu faço a seguinte. Só um complemento de um ponto que o Ale comentou anteriormente. O Ale falou que a Fuse é especializada, era pelo menos especializada em locais, assim, provas em locais inusitados, né? E Até agora, por hoje. demanda do mercado, está indo também muito para corrida, para a rua especificamente. Explica para quem ainda não conhece o trabalho da Fuse, o que são os lugares inusitados, quais tipos de prova, dê alguns exemplos de provas que a Fuse organiza nesses lugares inusitados. O que seriam eles? Olha, nós começamos em 2010 a realizar um evento por uma necessidade em shopping, né? Uhum. Houve um problema de uma gestão, eles colocaram, a cidade colocou dois eventos de corrida no mesmo local, dividido pela avenida. Uma parte da avenida ia, outra parte voltava, uma era nossa, outra da prova concorrente. E na época, esse local era o Shopping União de Osasco, o percurso era de 9K e eles não queriam que fosse duas voltas de 4,5. E para achar o percurso final, deu uma luz em mim, eu falei: vamos correr dentro do shopping, né? Na época, todo mundo falou que era uma loucura, fui conversar com o superintendente, nós não avisamos as pessoas e nós corremos um trecho dentro do mall do Shopping União. Depois disso, o que aconteceu? Outros shoppings começaram a nos procurar, e hoje um dos nossos maiores clientes é o Shopping SP Mart aqui em São Paulo, que ele falou: vem para cá, eu quero que você faça a corrida aqui. O local onde o shopping está é próximo a Interlagos, na Marginal Pinheiros, ali você não consegue correr na rua. Aí eu cheguei lá, foi aquela história, eu falei: aqui vai ser meio complicado, porque a gente não consegue correr na rua. Ela falou: não, eu quero que você faça interna. E aí começou essa maluquice, né? Foi em 2011 que nós fizemos a primeira, que foi correr literalmente dentro do shopping. Então você corre no estacionamento, depois você corre no mall, né? Que é a parte interna. Na época lá era o Parque da Xuxa, a gerente de Uhum. marketing na época era a Nelly, falou assim: já que nós vamos fazer vamos fazer um negócio direito, vamos correr dentro do Parque da Xuxa. Eu falei: mas precisa pedir autorização para a Xuxa? Né? A gente nem sabia como funcionava. E a gente tinha um objetivo que na época era colocar 1.000 participantes nessa prova, né, para ver se ela ia funcionar. E nesse final de semana, voltando um pouquinho, nós tínhamos 5 eventos concorrentes. A gente estava morrendo de medo que as pessoas, o que achar de correr dentro de um shopping, né? E aí nós colocamos na época 1.200 participantes, que foi um boom para 2011, e nós estamos indo agora em 2027 para esse evento, a 21ª edição, que é a SP Run, que hoje é a maior corrida indoor unissex do Brasil. Ela já recebeu diversos prêmios, dois Marketing Best, Prêmio Caio, fora outros que nós já recebemos aí pela inovação, ineditismo. E o que acontece? Na época me chamavam de louco. Ah, você é louco, você é louco, você é louco. Tudo quando fala que eu sou louco, eu adoro. E hoje nós somos copiados no Brasil e no mundo.
A FUS ela é pioneira em fazer eventos, você correndo dentro de shopping. Não é que nós pegamos uma ideia lá fora e trouxemos para cá. Não, nós criamos essa ideia. Hoje já tem em Dubai, hoje já tem nos Estados Unidos, já está se espalhando pelo Brasil. Você pode procurar, porque o que acontece? Às vezes é uma necessidade porque você não tem um local para correr, né? Só que aqui em São Paulo, por exemplo, ninguém consegue bater a FUS, né? Porque a gente criou essa metodologia. Dentro do SP Market, nós temos a SP Run, que é uma corrida unissex. Nós temos a SP Dog Run, que é uma corrida canina, que nós trouxemos para o Brasil em 2012 também, que falaram que eu era louco, não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje, o Brasil copia a FUSE nessa história de correr com cachorro. Fora correr em parques, a primeira corrida do Hop Hari nós trouxemos também para o Brasil há 10 anos atrás. Eu brinquei que se tiver para criar uma corrida dentro do cemitério, eu vou criar, porque eu acho que é algo que é diferente. Pior que vai ter gente que vai participar. Noturna. Noturna. Você comentou noturno. Em 2006, quando a gente era novo tudo, né? Eu até brinco, né? Totalmente irresponsável, a fila nos procurou e ela tinha um circuito e ela queria mudanças no circuito e eu falei, vamos fazer noturna. Ele falou que na época eu era louco, eu não batia bem das ideias, tudo. E hoje as night runs da vida aí são um sucesso, e graças ao tiozinho aqui que na época inventou, colocou música, sustentabilidade. Isso em 2006, nós estamos falando há 20 anos atrás, coisas que nós implementamos e é atual até hoje. Fora outras maluquices que eu invento, tá, gente? Tem muita maluquice aí. Acho que é interessante, Ale, que a corrida ela tem esse lado, né? A gente é suspeito para falar, né? Mas além de você trazer toda a questão da saúde, do bem-estar, ela acaba também trazendo movimento, né? Pro estabelecimento. É do interesse do estabelecimento. A pessoa chega, para no estacionamento, corre no shopping, depois consome no shopping, depois lembra que precisa comprar tal coisa e compra no shopping. Então acho que acaba virando um ciclo virtuoso, né? E acho que é muito comum hoje em dia, né? Até às vezes com viés filantrópico, as pessoas utilizarem provas de rua como uma maneira de fomentar ou o próprio consumo, que não está errado de forma alguma, faz parte, ou eventualmente uma causa, alguma coisa assim. O que eu queria, Ale, era entrar um pouquinho, acho que talvez seja um dos pontos cruciais, que a gente acompanha, a gente está aí no dia a dia com os corredores, interagindo, seja no nosso grupo de apoiadores ou nas próprias redes sociais. E sempre o pessoal fala, os kits são cada vez mais caros e cada vez vem menos coisa. Então o pessoal, às vezes, criticando, né? Pô, a camiseta não tem qualidade, ou veio só a camiseta e o número, que é uma coisa que, pessoalmente, eu acho que não é o mais importante. O kit, não é, na minha opinião, não é o mais importante. Acho que outras coisas como segurança são mais importantes. Mas, enfim, o que eu queria entender, de verdade, assim, quando uma pessoa... E não sei o quanto que você vai poder falar, mas vou perguntar mesmo assim. Vamos lá, vamos supor que ela pagou R$100 de inscrição, né? O que é kit, o que é equipamento, não sei o quanto que você pode dizer, o quanto que é margem. Claro que isso depende se vai vender todas as inscrições à disposição ou não, mas só para as pessoas terem uma ideia, né? Porque o que eu vejo é isso, a pessoa reclama que o preço está caro, ou que o kit tá. Aí a prova faz um kit mais enxuto para baratear a inscrição, ela reclama que o kit tá enxuto. Então tem que. No final das contas, a gente tem que escolher. O que você prefere, né? Mais ou menos por aí. É legal essa sua pergunta, André, porque o que acontece? Hoje o apelido da FUS é Kit Cesta Básica Run, né? Então, quando nós começamos isso alguns anos atrás, eu levei muita crítica, cara, mas levei muita crítica. Eu apanhei assim de vários organizadores, porque era um absurdo entregar um kit que tivesse mais do que só a camiseta, o chip, né? Que era o chip, não era descartável, você tinha que fazer o retornável, acho que vocês são dessa época também, e o número de peito. E isso, quando a gente implementou, foi um diferencial para a gente falar diferente do mercado, né? E nós começamos a criar esse kit com atrativos. Hoje, se você for ver, o que a Fuse fez há, sei lá, 12 anos atrás, 13 anos atrás, rede de supermercado está fazendo, farmacêutica está fazendo, perfumaria está fazendo. Então, o que está acontecendo? Estão copiando o que há 12, 13 anos atrás as pessoas desciam uma porrada na Fuse, né?
eu não uso dinheiro de inscrição para montar um evento, porque a conta da Fuse não fecha. Não fecha. Então, eu tenho os meus patrocinadores, e quando a gente coloca um evento na rua, em 23 anos de Fuse, nós nunca deixamos de fazer um evento por questão financeira. A hora que a gente abre uma inscrição, você pode ter certeza que esse evento vai ocorrer. Então, a gente não conta com o dinheiro da inscrição. Isso, alguns organizadores, eles contam, né? Então, a gente tem hoje um leque comercial aqui, que ele vai atrás dos parceiros para ter um kit bacana, para ter um patrocínio interessante, para ter toda essa junção. E hoje, o que a Fuse faz? A Fuse não faz só corrida e caminhada, nós fazemos um entretenimento. Porque é o que eu sempre falo, os participantes no final do dia, eles nada mais são que clientes. E se eu não tratar bem o meu cliente, ele não vai voltar nos eventos. É por isso que hoje a Fuse, na maioria dos seus eventos, em 99%, as nossas inscrições esgotam. Ah, mas você coloca 1.000 pessoas na prova? Não. Eu coloco 3, 4, 5, 7 mil pessoas, dependendo do local. E às vezes a gente encerra antes, por quê? Por capacidade técnica. E assim, e até engraçado que as pessoas falam, pô, a Fuse não é uma rede de supermercado, né? Hoje a rede de supermercado, ele liga para o cara, falou, fulano, eu vou fazer uma prova para X pessoas, me manda o produto, senão eu não compro o seu produto para pôr na revenda. Eu não tenho esse poder. Então, a gente tem aqui a lábia, né? E quando eu falo a lábia boa, a gente tem a credibilidade, a gente tem toda essa diretriz para poder entregar uma arena completa, com atrativos, um kit bacana, e tudo isso com segurança, tá? Então, por exemplo, há 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, nós reforçamos toda a nossa parte médica. Nós redobramos o cuidado com a parte médica. Hoje, a nossa diretora técnica nessa parte, a doutora Ana Sierra, que ela é da Federação Paulista de Atletismo, porque a gente tem todo essa preocupação e ter todo esse know-how para a gente poder entregar para os participantes. E muitas vezes a gente não coloca isso na inscrição, porque assim, se aumentar muito o valor da inscrição, eu vou perder de outro lado. Então, às vezes, a gente tenta absorver com algum parceiro. E eu sempre brinco, a gente tem um tripé para trabalhar, que é o valor da inscrição, uma arena bacana e um kit diferenciado. Mas cada vez está mais complicado, é mais difícil, porque o que acontece? A concorrência está muito grande hoje, né? A gente ainda tem a vantagem de ter começado lá atrás e ter mostrado para todas as pessoas que funcionam. Ô, Alessandro, interessante. deixa eu só, que eu não quero perder esse ponto, que só para quem não entendeu, e se eu tiver entendido errado também me corrija. Então, basicamente, se a pessoa paga R$100 na inscrição, o que você está dizendo é que esses R$100 não vão custear, não vão pagar nem o custo da prova. Você depende do patrocinador, então desses R$100 para a Fuse não vai nada desses R$100. Você depende do patrocinador. Eles R$100 vai uma parte para a Fuse, mas se eu for colocar uma prova, eu vou te fazer uma conta muito chula, tá? Perfeito. A gente vai fazer uma prova para 1.000 pessoas a R$100. Vamos dar que dá R$100 mil. Dependendo da prova, ela vai custar 150 mil, 200 mil. Da onde que eu vou buscar o restante da verba para fazer? Porque eu tenho a documentação, eu tenho o permit da prefeitura, eu tenho a estrutura, eu tenho a camiseta, eu tenho a medalha, eu tenho toda uma equipe de produção que está junto comigo, fora outros critérios, né? Água, fruta, enfim, a gente tem tudo isso e não paga. Não posso contar com o dinheiro único, exclusivo da inscrição, o que acontece com muita gente, né? Não quero falar dos outros, mas a gente sabe que outras pessoas fazem isso e no final a conta não fecha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na pandemia, nós estávamos com 2 ou 3 eventos abertos. Nós não sacamos um dinheiro da tiqueteira quanto estava na pandemia. A Fuse não pode perguntar para a Ticket Sport, nós não tiramos um centavo. O dinheiro da inscrição das pessoas ficou lá e quando a gente pôde retornar para a realização dos eventos, nós tivemos, sei lá, a gente tinha, 3, 4 mil pessoas que estavam inscritas nos nossos eventos, uma pessoa pediu. Então, isso mostra também credibilidade e o know-how que a gente tem no mercado. Boa. E Ale, você mencionou a questão da segurança, a gente tem até um ponto aqui da pauta que é específico sobre a segurança. Então, você mencionou que você tem uma diretora técnica, né, uma médica, provavelmente, que é responsável por esse setor, né, das provas, e eu queria entender um pouquinho mais como que funciona essa questão da segurança, principalmente em relação à segurança médica dos atletas. Existe ali um número de socorristas, enfermeiros, médicos
por número de participantes, o que é obrigatório, o que é um extra que a FUSI faz, como que funciona essa questão, não só a segurança médica, mas também segurança agora também extrapolando para segurança em relação a indicações no meio do trajeto, segurança contra roubos, eventualmente, etc. Ô Murilo, você me perdoa que você passou para o próximo, mas eu ainda tenho um ponto que eu Boa, queria boa. destrinchar. Então Que na guarda verdade, esse aí. assim, só para entender, Ale, então, de novo, voltando ao exemplo dos R$ 100, quanto que vai, assim, você puder me falar assim, qual é o grosso do custo? Então, 60% é kit, 20% é equipe, só para a gente ter uma ideia. Será que, assim, só para a gente ter ideia, quais são os grandes custos, assim? Estrutura, Uhum. documentação, camiseta e equipe. Te Tá. ajudo nesse Com número? A certeza, com certeza. porcentagem certa, tudo depende de evento para evento. Tem evento que você usa uma estrutura mais robusta, porque há necessidade, e o outro evento você precisa de uma estrutura de produção maior, também depende. Tudo depende de evento para evento. Então, Entendi. Mas seriam esses 4 pilares, vamos dizer assim. hoje sim. Hoje sim, que é o Perfeito. que eu falo da minha empresa, eu falo da FUSE, Não, dos outros. perfeito. A gente tem consciência que isso pode Sim. variar. Perfeito. Agora sim, acho que. Imagino, por exemplo, que um evento dentro de um shopping, a estrutura seja menor, né? Necessidade, ou não? Não, Contrário. não é. Isso as pessoas colocam muito. Não é, porque a gente monta uma arena. Então, ela tem palco, ela tem as tendas, ela tem as grades, ela tem toda a comunicação, ela tem tudo igual. A única vantagem que a gente tem é que o percurso é dentro do shopping, mas mesmo assim, quando a gente faz a parte de documentação, nós pagamos uma parte para CT. Aí você fala, pô, mas se a corrida é dentro do shopping, por que eu tenho que pagar uma taxa para CT? Você entendeu? Uhum. Mas você cerca tudo, né? Eu preciso criar dentro do shopping, dentro do mall, dentro do complexo, eu gasto toda uma estrutura de cone, de fita zebrada, que é a mesma coisa que se eu fosse fazer na rua. Então, é meio que elas por elas. Entendi. Boa. Perfeito. Agora sim, podemos seguir em frente aí para esse ponto super importante que o Murilo perguntou sobre segurança. Ó, gente, o que acontece? A gente viu que teve um caso alguns dias atrás aqui, né, na City Marathon. Eu vou falar da Iguana, porque a gente conhece a Iguana. A Iguana é uma das maiores que existe, né? Não conheço o Paulo Carelli, assim, de conversar, mas de cruzar. E a gente sabe que eles seguiram todos os protocolos. Ponto. Porque existe um protocolo. Ah, porque não existe? Existe todo um protocolo que você tem que apresentar, que é o CEPAI aqui em São Paulo. Então, existe tudo isso daí, que é o número de ambulâncias, quantas ambulâncias básicas, quantas ambulâncias UTI, ponto médico, desfibrilador, você tem tudo um cronograma para fazer isso, a gente segue a risca, né? Então, por exemplo, nos nossos eventos, como também teve na City Marathon, a gente tem motolance. O que é a motolance? É um médico que vai na moto, no meio do percurso com o pessoal. Se acontece alguma coisa, ele chega primeiro e dá os primeiros socorros. A gente tem tudo uma equipe de bombeiro civil, que é o que primeiro dá o atendimento, dependendo do caso, até chegar a ambulância, porque você tem um deslocamento. É a mesma coisa que você está na sua casa e você passar mal, você vai ligar para os bombeiros, você vai ligar para o SAMU, vai demorar um tempo para a pessoa chegar até lá. E a gente segue todos os protocolos necessários, porque é o que eu falo, nós estamos lidando com vidas. Uhum. Isso eu sempre falo isso, é o cliente, mas é vida. Até uma vez nós fizemos um evento na rua, nós recebemos até uma excelência da CT, de tanto material que a gente colocou na rua para fechar, para não ter avanço de carro, né? Porque também tem essa preocupação. Então, de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, a gente reforçou toda essa parte médica, né? Graças a Deus, nas nossas, nunca aconteceu nada de grave, né? O que acontece às vezes é o seguinte, ou a pessoa enche a cara no café da manhã vai correr, ou a pessoa não come nada, então cada um vai de cada ser humano para ser humano, mas nessa parte de estrutura, nós somos muito fortes, né? E até eu dou um exemplo muito legal. A gente está no SP há tantos anos, o SP, alguns anos atrás, ele criou uma enfermagem, que é um mini hospital, que serviu tanto para as corridas e serve também tanto para quem está no shopping. E fora isso, a gente tem um evento para 4.000 pessoas, a gente tem 5, 6 ambulâncias, a gente tem motolância, a gente tem posto médico, falta de um, são 2 que você usa nosso posto médico na arena e tem mais um no meio do shopping. Então, a gente se cerca.
E é uma coisa que eu brigo muito com as pessoas, né? Principalmente, nós vamos fazer nós vamos fazer agora no final do mês uma corrida da Unimed de Jundiaí. Já falei para a Unimed. Vocês me reforçam toda a parte médica aí, que ainda mais a Unimed a gente tem que mostrar. A gente está com eles há vários anos, né? E sempre a gente reforça muito, que parece que é um detalhe besta, porque é sempre aquela história: não vai acontecer comigo. Se você for pensar isso, Não, esquece. isso não Você vai pode. se ferrar para não falar outra coisa. Então, eu prefiro... aqui na empresa eu tenho um ditado: eu prefiro errar pelo excesso do que eu não ter. Eu sou muito chato. Copo d'água. Precisa... Vou chutar um número, tá? Precisa levar 10 mil. Eu falo, leva 12. Leva 12 mil. Mas... Eu vou falar um palavrão. Foda-se, o caminhão tá aí para carregar e para levar. Se sobrar, a gente traz de volta e usa no próximo. O que não pode é faltar. Então, isso a gente se preocupa muito nesses detalhes técnicos e operacionais. Você torce para que nunca aconteça algo, algo que precise ativar ali sua equipe médica, né? Mas pode acontecer a Eu qualquer vou dar um momento. exemplo que aconteceu com a FUSE num dos eventos diferenciados. A FUSE é a única empresa autorizada a fazer corrida no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Gru. Alguns anos atrás, a largada era sempre no primeiro final de semana de dezembro, e por questões de órgãos especializados, a largada era 11 horas da manhã. Então, você imagina, em dezembro, você largar 11 horas da manhã. Você já imaginou o calor que está? Complexo. Sim, 2024 foi para nós no ano... Foi 2024 ou 2023? Acho que foi 2023 que nós fizemos lá. Deixa eu ver. 24, 25... Em 2023 aconteceu assim, teve um calor de 40 graus. 40 graus. Nós havíamos levado o dobro de caixa de água, que era o tradicional. Se era para levar 300 caixas, a gente levou 600. Sobrou 10 caixas. 10 caixas de água. A gente teve um problema na hora da largada, todos os computadores do chip desligou por causa que um calor de não sei quantos graus. Nossa. Foda. Foi assim, a gente passou por isso, só que a gente estava preparado. Só que no ano seguinte eu cheguei e falei assim, desumano você correr no dia no primeiro final de semana de dezembro às 11 horas da manhã. A gente sabe que tem ordens técnicas, tudo, tem ANAC, tem tudo. Nós conseguimos para o próximo ano, trazer para outubro, que é um pouquinho menos calor, e conseguimos largar às 8h30 da manhã. Mais cedo a gente consegue? Não, porque é o pico do aeroporto. E a gente tem que respeitar. Ou você larga X horário, ou em outros aeroportos, 2h45 da manhã. Naquele dia, o que a gente teve de atendimento foi um dos maiores casos da FUSE. E graças a Deus a gente conseguiu atender todo mundo, mas foi algo que fugiu do controle. E você pode perguntar para os outros organizadores, ninguém vai contar essa história de bastidor. Eu não tenho problema, aconteceu com a gente. Tanto que as pessoas, os participantes conhecem tanto a FUSE, que a gente recebeu um e-mail só de uma pessoa que desceu o sarrafo de um número de 3 mil participantes, porque ela é ilimitada. Eu falei, puxa, de 3 mil, graças a Deus, né, a gente conseguiu resolver. E a partir disso daí, a gente sempre tem esses critérios para ver o que a gente consegue fazer para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que uma coisa que eu imagino, Ale, e talvez se eu estiver falando besteira, é um ajuste constante, um aprendizado, né? Por isso que a expertise, né, a experiência, você vai pegando isso com o tempo e vai melhorando continuamente seu processo ao longo do tempo, né? Por isso que às vezes é o que o Murilo falou lá no comecinho, né? Parece tão simples, né? Faz um cercadinho, coloca uma água, não sei o quê. Eu acho que com certeza não é simples e eu acho que só vai prosperar, né? Como vocês estão prosperando, quem tem essa cabeça de melhoria contínua. Pegando o exemplo da parte médica, eu até, quando aconteceu, né, essa coisa horrorosa na SP City, que a gente sabe que pode acontecer, eu como médico pode falar, a gente espera uma parada a cada 100 mil maratonistas. É verdade. Então você está falando, isso é um número, não é... Isso vai acontecer, a gente tem que estar preparado para quando acontecer. Então, assim, qual que é a cabeça que eu tenho? Houve o atendimento, né? Pelas informações que a gente recebeu, o corredor foi atendido, recebeu o DEA, recebeu choques, que é como você reverte a parada cardiorrespiratória. O que eu acho que a gente precisa incutir na comunidade, e pelo que eu estou percebendo, talvez vocês já tenham essa mentalidade,
aconteceu. O que a gente poderia ter feito de melhor? Não que tenha sido errado, não estou querendo dizer que aconteceu um erro, mas porque é assim que a gente faz no hospital. Quando um paciente morre, vamos supor, uma morte não esperada, você faz comissão de óbitos. Gente, o que aconteceu nesse caso? Vamos ver. Ó, no É o dia famoso tal. protocolo. É o protocolo. É Perfeito. Então isso. você vai sempre. Não, ó, então, se tivesse uma ambulância nesse quilômetro, a gente teria atendido 2 minutos mais cedo. 2 minutos pode fazer diferença. Então, vamos melhorar para a próxima. Essa mentalidade que eu acho que é muito importante, né? Não sei como que você entende tudo isso que eu disse. Entendo, porque eu vivo isso há 23 anos, Uhum. né? Eu posso te dar um exemplo que parece ser banal. Nós fizemos um evento agora no Jardim Botânico de São Paulo, uma corrida só para mulheres. Teve 3.000 mulheres e 4.000, 5.000 pessoas na arena do evento. E eu tenho os meus coordenadores. Aí um coordenador meu, que é o Rafa, que é de percurso, falou: Ale, eu peguei uma Bravo, que é o bombeiro, um bombeiro, e eu coloquei num ponto porque eu achei que tinha necessidade. Eu falei, mas por quê? Porque tem um buraco no chão. Então, isso é vivência. Ele falou, eu coloquei lá, porque assim, vai que alguém passa, vai que vira o pé, vai que não sei o que, a gente já tem uma pessoa lá. Então, essa experiência, lógico, cada dia a gente tem que se aprimorar mais. Não tem preço, né? Uhum. O caso, para mim, eu acho que foi uma fatalidade. Ele até, a gente é muito próximo do pessoal, eles são aqui da Vila Leopoldina, nós estamos ao lado deles, né? Eu acho que é uma fatalidade, mas eu tenho certeza que a Iguana vai reforçar mais e mais o protocolo dela, né? Uhum. A única coisa que a gente fica muito bravo é, às vezes, com o sensacionalismo que algumas pessoas fazem. E Uhum. isso eu acho muito injustiça, porque, como eu falei, o organizador sempre é vilão nesse caso, né? A gente precisa entender até que ponto também tudo aconteceu. Mas sempre a gente está em evolução para que a gente possa sempre melhorar em questão de arena, em questão de percurso, em questão de segurança, todos os detalhes, né? E até no começo vocês estavam falando com relação à pipoca. Pipoca atrapalha demais a prova. Ah, mas a rua é pública. Não, senhor, você paga para estar lá. A gente paga a taxa, a gente faz as coisas, as pessoas que estão lá, ela paga os R$ 100, vamos dizer assim, que não é R$ 100, para poder correr e para poder ter todo uma segurança para poder participar desse trajeto. Interessante. E além dessa vivência, desse know-how todo que você menciona, quanto é importante também trabalhar com uma margem, né? Você mencionou ali, ao invés de 10 mil copos d'água, vou levar 12, ao invés de X médicos, socorristas, vou levar tanto. Se, nesse caso aí do aeroporto de Guarulhos, se você não tivesse margem num dia caótico como esse, talvez vocês não tivessem conseguido atender a todos os participantes que Não. necessitaram de algum atendimento médico, né? Então, é sempre importante ter essa margem. Ale, você comentou há pouco tempo sobre um prêmio, uma excelência que vocês receberam da CET, né, pela quantidade de sinalizações, etc., para evitar avanço de carros e tudo mais. Então, eu vou puxar um gancho com essa sua fala. Como que é a relação, por exemplo, da organização de uma prova com seja com motoristas que vão ficar ali sem poder atravessar uma via, com comerciantes locais, moradores, etc. Eu recentemente participei de uma meia maratona em Santos, agora no mês de junho, e que algumas partes do trajeto eu vi que os motoristas estavam um pouco irritados ali com os controladores de tráfego ali, seja CT, seja da prova, né, o staff da prova. Estava realmente uma situação um pouco descontrolada ali, em alguns momentos até eles tentando realmente avançar sobre os corredores. Também tem uma questão, a gente fala muito aqui no podcast, né, a cultura do brasileiro em relação à corrida de rua mudou muito nos últimos anos, mas quando a gente vê algumas provas grandes fora do país, as pessoas torcendo na rua, realmente respeitando e entendendo aquele momento. Aqui no Brasil, muitas vezes, essa não é a realidade. Então, eu queria saber quais são os desafios da organização da prova com esses pontos, seja motoristas, seja comerciantes, moradores, o quanto isso é relevante, o quanto atrapalha, talvez, a organização de uma prova de corrida de rua. É que você falou de um percurso de meia maratona e a gente sabe quanto que a meia maratona, são 21 quilômetros, quanto que ela vai impactar. Os nossos percursos, a gente se especializou em fazer no máximo até 10K, que essa é uma premissa da FUS. Já nos ofereceram para fazer meia maratona? Já, mas a primeira pergunta que eu fiz é, nós vamos atrapalhar a vida das pessoas. E o que a FUS menos quer é atrapalhar a vida das pessoas. A gente não quer atrapalhar as vidas das pessoas em modo algum. Se eu te falar que em 23 anos eu nunca tive reclamação de comerciante quando a gente faz na rua, você vai acreditar? De comerciante a gente nunca teve, Uhum. né? De trânsito,
A gente sempre, quando a gente está junto aos órgãos, a gente tenta sempre fazer caminhos que a pessoa consiga sair paralelos ao evento. Mas lógico que você sempre vai pegar um maluco, um enfesado, que vai te xingar, vai falar que você não presta, que você é vagabundo, N conceitos, né? Então, a gente sabe, né, que impacta a vida das pessoas, né? Até teve um evento no final de semana que a gente estava indo para um outro evento nosso, eu falei, porra, mas precisava fechar tudo isso daqui, porque atrapalha a gente também, né? Porque fechou todas as opções, né? Mas é uma coisa que a gente, assim, nunca passou pesado nesse sentido, não, por incrível que pareça. E o pessoal da CET também deve ter uma expertise, né, de qual vias interditar. Não, a gente senta junto com os órgãos responsáveis e você faz todo um cronograma. Eu dou um exemplo agora, eu vou falar da corrida da Unimed, que é uma próxima nossa de rua. O que você gasta de material ao entorno do evento é tão grande de sinalização viária, mostrando, olha, você não pode seguir nessa avenida, mas você tem que virar à esquerda, virar à direita. As placas mesmo de sinalização em Jundiaí é obrigado a colocar, ó, vira à direita, vira à esquerda, fora aquelas faixas de interdição. Então, tem prefeitura que está muito, como é que eu posso dizer assim, muito equipada para te orientar isso, muito equipada para informar aos participantes, né? São Paulo também é bem equipado, Osasco também cresceu bastante, e eu fico até feliz que Osasco cresceu, porque quando eu comecei em Osasco, em 2006, a gente abriu um mapa num golzinho bolinha, no capô, hoje não, hoje eles têm toda uma infraestrutura que a gente consegue desenhar, mas vou dar um exemplo, o próprio aeroporto. O aeroporto, a gente a gente corre por áreas diferenciadas, eu não posso falar outra palavra, né? Você não corre na pista, mas você corre. Mas para eu levar as pessoas até o local da largada, eu atrapalho, porque eu tenho que atravessar uma via. E assim, aí o que acontece? Há muitos curiosos que querem ver, aí tem um pessoal que xinga a gente, mas no final dá tudo certo, vamos dizer assim. Eu estou até gaguejando para falar as palavras corretas, para não falar nenhuma besteira. Não, tranquilo. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero entrar em alguns outros pontos, mas eu quero convidar quem está assistindo. Pessoal, vamos lá, deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você acompanha pelo Spotify, nos siga lá. Lembrando que a gente tem 2 a 3 vezes mais ouvintes semanais do que o número de seguidores no Spotify, um número que eu não consigo compreender. Então, pessoal, se você gosta do que a gente faz, vamos lá, vamos seguir o podcast, vamos classificar com 5 estrelas de preferência, mas dê o número de estrelas que vocês acham que a gente merece. Não deixe de seguir a gente também no Instagram, pessoal. Nosso Instagram está cada vez mais rico, cada vez maior, cada vez com mais conteúdos, então vale muito a pena acompanhar a gente por lá também. E para aquelas pessoas que realmente gostam do nosso projeto, lembrar que esse projeto é de graça para ouvir, mas não é de graça para fazer. Então a gente tem o nosso Apoia-se, onde a gente tem vários benefícios, principalmente nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, aonde a discussão continua. Eu sempre falo que o episódio é onde a discussão começa e ela continua depois no nosso grupo fechado para apoiadores no WhatsApp. Lembrando que agora a gente tem a opção também de, se você gosta de consumir nossos episódios bônus mensais para apoiadores pelo YouTube, você tem a opção de ser membro do canal também. Então, se você gosta do Spotify, se torne apoiador pelo Apoia-se. Se você gosta do YouTube, se torne membro do canal pelo próprio YouTube. Veja pela qual a preferência de consumo que você tem. E lembrando, pessoal, só uma novidade, uma coisa nova aqui, um novo conteúdo. Agora a gente tem de forma quinzenal vídeos, os sprints quilômetro 41. São vídeos de até 15 minutos, bem direto ao ponto, diferente desse podcast de mais de 1 hora. Lembrando que esse conteúdo está apenas no nosso YouTube, então não deixe de conferir lá. Agora eu quero abrir, Ale, por favor, fala aí como que o pessoal pode acompanhar aí o trabalho de vocês, Instagram, por onde você recomenda, site. fuse.com.br ou instadafuse.com.br. Paga tudo. fuse.com.br ou Insta da Fuse no Instagram. Muito bom, beleza. Muito bom. Legal. Gente, vamos... Eu tenho um outro ponto, Ale, que, assim, eu já tive uma experiência horrível numa meia maratona que eu fiz, que era no Rio de Janeiro, e tava, assim, 30 graus, e no quilômetro 17 não tinha água. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi o pessoal saindo desesperado do caminhão com uma água. No chão, eu peguei uma água do chão, tava temperatura ambiente, no caso, tava
não tava 30 graus, mas tava quase 30 graus, água quente, não é temperatura ambiente, tava quente mesmo, assim, eu não consegui tomar, o pessoal procurando, aquela bagunça. E ali, nitidamente, eu vi que houve um problema logístico de hidratação. Como que vocês quantificam? Eu sei que você já deu aí uma noção, mas quais são as principais variáveis? É a temperatura do dia, é a distância? Como que é essa organização da hidratação? E quando que vocês, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, não sei o quanto vocês fazem distâncias longas, né? Meia maratona, maratona, mas se vocês costumam colocar géis, se colocar gel de carboidrato depende do patrocinador, como é que funciona essa logística? Só para a gente entender. A FUS, ela trabalha hoje até 10K, Ah, tá. tá? Eu falei para vocês, já ofereceram para a gente distância de meia maratona, mas assim, quase que nós fizemos em 2024, mas por um dedinho que nós não fizemos. Uhum. Como que a gente calcula? Primeiro, você vê como é que está no dia, né? Você tem hoje as opções de temperatura. A gente usa eu vou pegar uma prova de 10K, que eu acho que é mais fácil, Boa, tá? boa. 2,5, 5, 7,5, e dependendo como é, a gente coloca um pouquinho antes da chegada. Aí você vai falar, por quê? Porque eu alivio a minha chegada. Tá. Uma prova de 5K, se eu for ver pela regra, eu tenho que colocar no 2,5 e na chegada. Uma prova de 5K. Eu coloco no 2,5 e no 4,5. Por quê? Para as pessoas poderem ter. É lógico, você consegue gelar todas as águas para esse universo? Infelizmente, não. Mas a gente sempre tenta deixá-la o mais fresca possível para o participante, né? Então, até hoje, a quantidade de gelo mesmo, a gente compra, às vezes, a mais, e no final fica lá 4, 5 sacos grandes que a gente não precisou utilizar. Uhum. E a gente faz uma regra da federação, né? A federação, ela tem um número X, mas eu não sigo a regra, não. Eu multiplico por 1.000 e vamos embora. Eu vou falar, naquele ponto vai passar 3.000 pessoas. Eu coloco 4, 4,5, né? Que se alguém quiser pegar mais de um, ela consegue pegar. E é que eu falo, eu prefiro errar pelo excesso do que não ter a água nesse sentido, né? E a gente usa os tonéis de água, o nosso é caixa d'água mesmo, né? Então a gente tem aqui acho que a gente tem 20 caixas d'água que a gente usa nos eventos justamente para a pessoa poder, porque tem uns que gostam mais gelada, outros não gostam gelada. Ainda você tem que agradar também conforme o cliente quer a água, né? Mas a gente se preocupa muito com isso. E outra coisa que nós fizemos, parece uma coisa que é besta, mas funciona muito. Nós temos um parceiro nosso, que é a Pura Vale, que é a nossa água. Ela monta na arena do evento uma tenda dela, onde a pessoa pode pegar água à vontade. Então, acho que de 2, 3 anos para cá, desde que a gente tem essa parceria com eles, nós não tivemos reclamação de falta de água em nenhum momento. A gente já não tinha, né? Mas eu me preocupo muito com isso, com essa questão de água, né? Porque é complicado. E no pós-prova, sempre que possível, ou a gente consegue dar uma água de coco, ou a gente dá a gente agora está com a Reidrate com a gente, né? Então a gente dá tanto no kit quanto no pós-prova, a gente dá um Reidrate, dependendo da prova também que eles estão com a gente. Toda essa função. E com relação ao gel, a gente tem prova que a gente tem patrocínio de uma empresa, então a gente coloca no kit, mas como as nossas distâncias são teoricamente menores, né, a gente não é que a gente não tem essa preocupação, né? Não tem Mas assim, necessidade. não, tem, porque eu acho legal porque, né, você poder oferecer isso, mas sempre a gente busca junto a um parceiro. Legal. Boa. Legal. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade aqui, Ale. Manual de etiqueta para descartar copinho d'água em prova. Quanto isso atrapalha a vida da organização? Porque antigamente você pegava um copo d'água, se você quisesse, 1 quilômetro depois você bebia, você podia levar na mão e jogava ali na rua, né? O que vai sujar a rua, porque talvez ninguém passe ali para limpar. O que é a obrigação da organizadora da prova? Vocês precisam ter as pessoas da faxina que vão limpar, vocês têm um espaço, hoje em dia eu vejo muitas provas assim, 100 metros depois do posto de hidratação, tem ali algumas lixeiras, né, e um pessoal ali, uns staffs ali realizando a limpeza disso, então joga no chão, vai ter a lixeira, ok, você carregar o copinho 1 quilômetro para frente e jogar no chão ali, aí vai passar alguém para fazer a limpeza disso, qual seria o manual de etiqueta e como que o corredor pode menos atrapalhar a vida do organizador nesse quesito?
Cara, muito legal essa pergunta também, porque depende de local para local. Eu vou te dar 3 exemplos. Quando é corrida de rua, a gente deixa as pessoas jogarem no chão, tá? Uhum. E aí a gente tem uma equipe que faz toda a limpeza, toda a varrição, e já há muitos anos, tudo que é possível a gente manda para reciclagem, tá? A gente tem esse trabalho de reciclar tudo que é possível. Quando nós realizamos evento que você passa pelo mall do shopping, a gente avisa as pessoas, não joguem o copo dentro do shopping. Não joguem, tá? Porque é uma questão de higiene, é uma questão de segurança e as pessoas não jogam. As pessoas respeitam muito disso. Legal. Teve um ano que nós fizemos, foi em 2015, se eu não me engano, nós fizemos para o Santander um evento para 600 convidados, que foi o único na história da Fórmula 1, depois que acabou o grande treino, o treino oficial da Fórmula 1 em Interlagos, nós fizemos uma corrida para 600 convidados. E qual que era a maior preocupação? O copinho. Você imagina no dia seguinte um carro a 300 por hora lá em Interlagos, passa na porra de um copinho, acabou minha vida, acabou a empresa, tudo. A gente colocou vários lixos espalhados, falava, gente, amanhã vai passar gente aqui com carro, joguem todos os copinhos no lixo. Todo mundo seguiu. Então varia de evento para evento, mas assim, questão acabou o evento, você tem que entregar a rua, teoricamente, como você encontrou, limpa, né? Então a gente tem toda uma equipe, tem prefeituras que também tem o suporte nesse sentido, que ela manda uma equipe também para ajudar a nossa equipe, varia de local para não ter isso, mas assim, a gente, tudo que é possível, a gente vai para reciclagem e a gente tenta deixar a gente tem que deixar tudo limpo. Lógico, pode ser que fique alguma coisinha. Eu vou te dar um exemplo que parece muito idiota, tá? De novo, o aeroporto. Hum. Fizemos a corrida em um dezembro qualquer. Eu fiz a corrida no domingo. Na terça-feira, eu embarquei com a minha família para os Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no aeroporto, Terminal 3, deixei minha esposa e minhas filhas lá. Falei, vou até a arena do evento. Quando eu cheguei lá, tinha as abraçadeiras, que é o que você Uhum. faz a comunicação. Tinha uma abraçadeira jogada. Cara, eu fiquei louco. Eu peguei o telefone, eu liguei e falei, vocês podem vir aqui com o pessoal recolher o serviço que vocês deixaram sujo? A empresa foi lá e recolheu, né? Então, assim, eu também tenho que tratar bem ao meio ambiente, né? Então, parece brincadeira, e é uma coisa que eu sempre falo, não brinque com a natureza, que a natureza também se reverte contra você. Então, a gente tem todo esse zelo, esse cuidado também com toda essa parte. Muito bom. Legal. Olha, e então, só para finalizar aquele assunto da hidratação, existe então uma regulamentação mínima, né? Tem uma coisa. Existe, Isso é legal a gente existe, saber que tem uma coisa existe. objetiva e ficou claro que você sempre vai um pouco além. Agora eu queria E a perguntar. federação conta, tá? A federação vai, dependendo qual é o árbitro, ele vai no ponto, ele conta quantas caixas d'água tem no ponto. Legal. Isso eu já passei há muito tempo atrás, ele vai e ele passa. Tanto que depois, quando acaba o evento, até desculpa te cortar, que Não, esse assunto é imagina. muito importante, a gente recebe um relatório, né? E Legal. graças a Deus, o nosso relatório, em todos, a gente tem excelência nesse sentido, Muito bom. né? Legal. Porque você coloca as caixas d'água ali, você deixa tudo bonitinho. Então, a Federação Paulista de Atletismo, você tem todas as regras que você precisa seguir. Não é assim jogado. Como eu falei da parte médica, você tem uma regra, da quantidade de água você tem uma regra, de pessoal de percurso você tem regra, tudo tem uma regra. Você tem um manual, vamos dizer assim, que você precisa seguir. É igual a escola de samba. Escola de samba, o cara só não desfila lá, ele tem um manual que ele precisa seguir. A corrida de rua é a mesma coisa. Legal. E aí, o próximo ponto, olha aí, que eu queria trazer, agora uma coisa um pouco mais ampla, assim, que é essa questão do boom da corrida, né? É um boom que a gente não sabe aonde vai chegar, né? A gente, como entusiasta, obviamente, vê muita coisa boa, né? Mas como todo crescimento extremamente rápido, ele traz ali os suas complexidades. Eu queria que você, se possível, ali, desse uma visão geral de mercado. O que mudou para o bem? O que preocupa? O que você está animado? Uma visão geral do mercado. Às vezes existe uma concorrência desleal, Uhum. e a gente já passou por isso. Existem hoje não só organizações, hoje existem assessorias também fazendo corrida. E às vezes elas não sabem todos os pormenores de um evento de rua. Então, por exemplo, a gente tem uma planilha.
né? Precisa disso, daquilo. Parece um item besta. Fita zebrada. Uma vez um cara falou, por que vocês colocam fita zebrada? Por que eu coloco fita zebrada? Porque eu preciso, né, delimitar o espaço. E quando eu falo de concorrência, por exemplo, nós tínhamos um evento e aí mandaram, nós perdemos a concorrência para esse ano. Só que eu fui ver o que a empresa está entregando, ela não está entregando 30% do que a gente ia entregar. Então, essa é uma coisa que eu acho que é desleal. É o que eu falo, hoje os eventos da Fuse, nós fazemos o entretenimento. Então, você vai ter uma arena com várias coisas, com várias ativações, com vários dinamismos, para você aproveitar, para você curtir mesmo, né? E o que acontece? Hoje, as pessoas acham que é simplesmente você colocar pessoas na rua para correr, para fazer um treinão, corre, volta e acabou. Não tem toda essa preocupação médica, água, estrutura, né? E a corrida virou um boom, né? Hoje é o segundo maior esporte, só perde para o futebol. E hoje o que acontece também? Muitos corredores é muito modinha também, né? Então, você vê o cara tá lá, né? Pá, na linha de chegada, e você atrapalha os outros corredores também. Vocês que são maratonistas, que eu tô vendo, porra, enche o saco nisso daí. Você quer curtir o evento, não atrapalhe o outro. Indiretamente, diretamente, a gente fala isso nos eventos. Ó, esquerda livre, deixa a direita, esquerda livre, você quer, deixa, fica na direita, tudo. Deixa para largar um pouco mais atrás também, né? As pessoas às vezes querem largar na frente, né? Então, a gente sempre fala, você quer ser um corredor, vá fazer os seus exercícios, vai no médico, vê tudo certinho, faz um check-up, papapá, né? Mas é um boom. E até que quando vai chegar esse boom? Já me fizeram essa pergunta em 2019. E eu respondi que eu não sei. E nós estamos em 2026, eu vou responder para vocês, eu não sei. O que eu sei é que acontece que entram muitas empresas e saem muitas empresas. E as maiores continuam no mercado. Vocês podem ver aí, né? As maiores, gostando ou não, elas estão aí no mercado porque elas têm todo esse know-how. É isso, gente. É uma pergunta bem difícil de muito responder, né? aberta, né? E uma coisa que eu acho, Ale, que acho que ficou bem claro aqui, pelo menos para mim, talvez para os nossos ouvintes também, é que você falou, né? A empresa entra porque existe, por trás desse boom, tem muita gente que acha que é tudo fácil, é tudo lindo, e aí a pessoa vai, beleza, eu vou empreender na corrida, né? E vou lá. Só que aí ela se depara com uma série de dificuldades. Né? Então, como você falou, pô, você está me relatando aqui uma empresa verticalizada que tem todos os seus equipamentos e tal. Aí ela fala, nossa, e aí ela se assusta e vai embora. E aí o que acontece? Não desenvolveu expertise, não desenvolveu aprendizado. Então acaba ficando um pouco na aventura, né? Mas você acha que. Então você acha que, no final das contas, você não enxerga um espaço para mais empresas? Você acha que vai mais para um caminho de consolidação das que já estão se tornarem cada vez mais profissionais do que mais novos entrantes? Eu acho que vai aparecer os dois casos. Vai aparecer gente que acha que fazer corrida é fácil, que ganha dinheiro fácil, e vai quebrar a cara, você entendeu? Eu tô vou fazer 23 anos. Quando eu comecei em 2003, gente. Vamos lá, era outra metodologia. Hoje eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tenho um time lá embaixo que está cuidando das coisas. Eu estou aqui, o meu WhatsApp não para, né? Eu tenho todo ao meu lado, eu tenho toda uma equipe que consegue gerenciar. Eu tenho design, eu tenho comercial, eu tenho marketing, eu tenho estrutura, eu tenho galpão, eu tenho tudo, né? Só que eu não comecei do dia para a noite. Eu estou há 23 anos nessa luta e cada dia mais eu estou lutando, vamos dizer assim, para manter um negócio, ainda mais num lugar chamado Brasil, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, quando a pessoa chega num evento, igual a primeira vez quando eu fui num evento, eu falei que eu fui na mãe de todas, que era Corpore. Porra, você olhava a Corpore, acho que vocês lembram da Corpore. Sim, eu lembro. Caraca, mano. Corpore acabou, gente. Vocês iam imaginar que um dia a Corpore ia acabar? Ali Não. eu confesso que muitas vezes eu me pergunto o que aconteceu, porque era uma dominância total que de repente. Porra, era um negócio absurdo. Todas as provas eram da Corpore. Era Corpore e ESCOM que lutavam, vamos dizer assim. E as né? contas por aí ainda, né? A ESCOM tá aí. A ESCOM tá aí. A Iguana tá aí.
Você tem a Norte fazendo os eventos dela, você tem a Fuse, você tem outros organizadores. Então, tem um boom de organizador novo, né, que chegou, está aí há 2, 3, 4 anos, a gente vai ver até quando, né? Tem uns que tem, acho que um financiamento por trás deles para manter, e outros que acham que... Vou dar um exemplo prático, tá? Esse ano nós voltamos com um evento. A gente tinha um parceiro, por questões técnicas, não renovou com a gente. O evento esse ano voltou para a gente. Não precisa falar muita coisa. Uhum. E todo mundo feliz, porque o que acontece? A pessoa chega na hora que você vai colocar em prática, para nós, que estamos há 23 anos, nós estamos acostumados. Mas para o cara que é novo, fala, porra, é tudo isso? É tudo isso. Então, é uma coisa bem complexa, né? Vamos ver até quando vai durar esse boom. Porque participantes cresce, gente. Cada participante, a cada dia cresce mais. O que me preocupa são participantes que não têm condições nenhuma, que vão querer correr uma meia maratona, que vão querer correr uma maratona. Isso me preocupa. Isso que me preocupa. Esse é o Não como CNPJ, como CPF. Esse é o nosso trabalho de conscientização que a gente busca fazer aqui também, Ale. A gente está toda vez batendo para não ter pressa, para ir com calma, para que a coisa, para aproveitar o 5, o 10, o 15, o 21, sem essa loucura de comecei a correr, quero ser maratonista. A gente sempre bate nesse ponto, assim. E o imediatismo, né? E acaba complicando a vida também do organizador. Complica a vida do corredor, mas complica também a vida do organizador. Vamos falar, hoje é dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto de 2027, eu vou fazer minha primeira maratona. Esquece. Em um ano você não consegue. Você tem que passar. Se você não está acostumado, e é uma coisa muito legal, todos os eventos da FUS a gente tem caminhada. As pessoas meio que aboliram isso. A gente tem. Começa numa caminhada, vai para uma distância de 3 quilômetros, depois vai para 5. A hora que você estiver bem, vai para 6, para 7. Vai subindo degrau a degrau. Você entendeu? A minha esposa, por exemplo, ela vai fazer agora em outubro, ela vai fazer uma meia maratona, tá? Mas ela está preparando há 2 anos, não foi de agora. Todo dia ela está lá correndo, ela faz, pô, e a gente mexe com isso, né? Pô, vai lá, não, é todo um preparo, né? Ela tem um professor ao lado dela que está com ela nesse tempo todo, orientando, passando planilha, vendo o que pode fazer, o que não pode fazer. Igual domingo agora, a gente não consegue correr as nossas provas, né? Mas às vezes a gente vai correr, a gente compra inscrição e vai correr em outras provas. E foi o melhor que ela fez do 10K da vida dela. Ela estava super feliz. Mas por quê? Porque ela tem treino, ela tem dedicação, ela segue todo um cronograma. Agora, vou sair daqui e vou correr 10K. Mano, já coloca o rabecão do lado que você vai aguentar, o coração não segura. Né? Então, você, André, como médico, tudo, né? Essa é a preocupação nossa, minha como organizador também. Existe muito na corrida de rua hoje, muitas pessoas que querem ser influencer, não tem preparo nenhum e querem fazer uma meia maratona e uma maratona. E infelizmente isso não dá. Exato. Com certeza. As pessoas querendo resultado para ontem, né? E pulando etapas. E é algo muito, muito perigoso. Quando a gente fala em boom, em algo que está na moda, a gente vive ali terceira onda da corrida no país, então é algo que a gente vê cada vez mais, mas coloca as pessoas em risco, né? E quando eu comecei em 2003, só para finalizar, quando nós começamos em 2003, uma prova que tinha 1.500 participantes era gente pra caramba. Hoje, quando a gente tem uma prova para 1.500 pessoas, nós aqui em Fuso, porque a gente faz provas também para empresas. Então, a empresa contrata, é para 1.500, a gente fala, nossa, que pouquinho, né? Então, você falou, o terceiro boom da corrida, né? Então, a gente fala assim, nossa, só 1.500, né? Então, é o boom que teve, né? Então, imagina 2003, quando começou, para hoje, 2026, né? Isso eu estou falando da nossa história. Boa. Legal. Ale, a gente vai para um bloco agora, é um bate-bola aí de algumas perguntas rápidas que a gente tem para você. Vou começar, tá, André? Eu anotei aqui uma pergunta que não está aqui na pauta, mas que eu sempre tive curiosidade. Como é feito a aferição do trajeto da prova? Legal. Curiosidade. Principalmente quando é, por exemplo, uma prova interna, dentro de um shopping, dentro do aeroporto. Isso dá uma polêmica. Tem um staff aí, tem um estagiário aí da FUSE que tem que correr com GPS lá, com... Boa, Ale.
Então, é com aquele rolinho lá que vai medindo. Como que é feita essa aferição? Existem hoje alguns métodos que você utiliza. Existem pessoas que são calibradas a fazer isso com uma bike especializada, são poucas pessoas que têm. E hoje a FUSE ela tem um medidor próprio para fazer isso. O medidor próprio também, ele não é homologado, mas cara, é 99%. A gente não tem problema de distância. E isso sou eu que faço, não é nenhum staff, não. Então, sou eu que faço, porque eu sei onde é a tangência, como que vai ser tudo certinho. Então, a FUSE tem esse material para fazer. Então, a gente faz com o medidor, e dá diferença, tá? GPS para o medidor, a gente confia no medidor, a gente não confia no GPS. Teve até umas polêmicas meio ridículas recentes que alguns influenciadores falaram: o tempo da prova foi tal pelo chip, mas o meu RP é o do meu relógio. Não, o tempo do seu RP é o da prova. Não existe isso. Né? O GPS sempre vai dar algum problema. Variação, assim, não esquece. Exato. E outra coisa, mesmo que vamos supor que você está com o GPS perfeito, quando você vai correr uma prova, lembre-se, você vai parar para tomar água, ou seja, você vai sair do percurso ideal. Eu posso dizer, as 3 maratonas que eu corri, eu não corri 42, 195. Teve uma específica que tinha muita curva, que deu praticamente 1 quilômetro a mais. Né? Então, tangência, né? Exatamente. Então, quando você vai correr, por exemplo, tem a famosa linha azul, né? Que algumas provas têm. Se você correr o tempo inteiro na linha azul, aí vai dar certinho. Mas ninguém corre o tempo inteiro na linha azul. Né? Então, esse é um ponto importante. Agora a gente vai revezando aqui. O que tira o sono de um organizador? Aquela coisa assim, o pior. Putz, você conseguiu me deixar mudo. Tipo, a prova é amanhã. O que... Primeiro que assim, eu aprendi na vida alguns mantras, né, nesse sentido. Eu falo assim, amanhã esse horário acabou. E a gente precisa entregar. Então, primeiro a adrenalina não deixa eu dormir, dependendo do evento. Não consigo. Dependendo do evento, eu tiro um cochilo e vou. Mas é difícil alguma coisa me tirar o sono nesse sentido. Já me tirou, tá? Mas hoje, acho que com a experiência que eu tenho, muito difícil. E eu tenho uma equipe ao meu lado. Então, isso facilita. Eu tenho pessoas muito competentes ao meu lado, que me ajudam a ter um pouquinho de sono. Às vezes, eles não querem que eu chegue antes no evento, porque eles entregam, e eu chego só para ver, né, se está certo, está errado. E quando eles têm alguma dificuldade, eles ligam, preciso que você venha para cá, aí eu vou. Acho que um organizador de prova, né, Ale, não sei se você vai concordar, né, que não pode ser uma pessoa assim 100% centralizadora o tempo inteiro, né, porque senão a pessoa morre, né, porque... Eu era. Eu não vou mentir para você, acho que você deve ter mudado por questões de saúde mental. Muito. Devia ser algo enlouquecedor. Eu sou hoje eu não faço mais isso porque a coluna não permite, mas eu já puxei grade, eu já montei tenda, já fiz de tudo na empresa. Eu sei absolutamente se der merda em qualquer coisa eu sei. Né? Mas hoje eu tenho uma equipe comigo que tem gente que está 20 anos comigo. Só de eu olhar, a pessoa já sabe o que é. Né? E é que eu falo, a FUSE é uma família nesse sentido. Então, todo mundo aqui, a gente trabalha só de um olhar para o outro, a gente já sabe o que está acontecendo. Mas é difícil, cara, tirar o sono assim. Às vezes eu fico muito agitado, que eu quero que dependendo do evento, eu falo, puta, vamos fazer, vamos agitar, é difícil. Hoje eu não tiro o meu sono, não. Não, legal. Boa. Manda a próxima Próxima aí, pergunta. Tem alguma prova Havia alguma prova da FUSE no passado que você gostava, que era bacana e que por algum motivo deixou de existir, que você sente saudade dela? Em algum shopping, em algum local diferente, alguma coisa do tipo? Tem, a gente quer voltar, a gente não sabe como, que é voltar a fazer a corrida noturna. Isso a gente quer, porque é o que eu falei, a FUSE faz um entretenimento. A gente já bateu na trave já há uns 2, 3 anos para fazer essa corrida noturna e eu acho que 2027 vai sair. E isso eu sinto falta, porque assim, é legal você fazer de dia, mas à noite você tem a magia de estar tudo escuro, de você poder... Tudo escuro no bom sentido, tá? De você fazer várias ações. Eu curto muito corrida noturna, acho muito legal. Bacana. Legal. Boa. Vou fazer minha última aqui. Prova grande ou prova pequena? Qual dá mais trabalho proporcionalmente? As duas.
As duas, tudo depende, depende muito, às vezes, do cliente. Às vezes você pega um evento, eu não gosto de falar prova, eu gosto de falar evento pequeno e evento grande. Tá. Às vezes você pega um evento pequeno que você olha e fala, mas o que está enchendo? É tão fácil que às vezes a pessoa torna ele difícil, às vezes você pega um evento gigantesco que as pessoas entregam na sua mão porque tem confiança e ele desliza, né? Então varia de evento para evento. Varia muito da cabeça do cliente. A gente, assim, hoje a gente tem provas próprias que são da FUS e a gente tem provas que são com parceiros, né? Tem parceiro que larga na mão da gente e fala, meu, tá com pau. A gente já sabe. E tem parceiro que chega, não, mas por que isso, por que aquilo? E a gente tem que responder, né? Então, fia. Boa. Legal. Maravilha. Tem uma última aqui. Agora a Fuso já é grande, tem mais de 20 anos no mercado, tem estrutura própria, o que facilita bastante, equipe de confiança, né? Tudo isso faz com que talvez o Ale perca menos noites de sono, né? Mas eu queria saber, assim, na história da Fuso, talvez ali no começo, já teve algum perrengue ali que vocês tiveram, um que vem na sua mente, assim, alguma coisa assim que foi muito complicada, que vocês conseguiram resolver dando ali deram aquela rebolada para dar certo, mas, por exemplo, puxa, o cara fornecedor da água não entregou a água, foi no mercado comprar alguma coisa, assim, vai, por exemplo, algum perrengue que vocês já passaram no passado. Não, a gente passou um perrengue no Hop Hari, e falava que no Hop Hari 300 dias do ano não chove. Toda vez que a gente montava evento lá, chovia. E aí, o que aconteceu? Quando nós íamos montar o evento lá, você passa tudo por reuniões técnicas, né? Que eles falam e tal. E nesse dia, o evento lá era 9 horas da manhã, porque você entregava o kit lá. Isso já há muito tempo atrás, tá, gente? E assim, era 4:30 da manhã, estava caindo horrores. O lago transbordou, para vocês terem noção. E a gente tinha uma parte do percurso que alagou. E não tinha como desviar. E aí eles falaram, nós temos uma bomba de sucção. Falei, coloca a bomba aí. E eu estava no rádio com o pessoal, a largada era 9 horas, e a gente colocou a bomba lá, água, tirou, e era muito engraçado. A gente contrata o serviço meteorológico, falou, ó, 6:30 da manhã vai abrir o tempo, e 11 horas da manhã vai começar a chover. Eu falei para a equipe, vamos tacar o pau nisso daí, porque é o que a gente tem. Aí a minha preocupação o tempo abriu, e as pessoas para chegar. A gente fez vídeo na época, quando era primórdio os vídeos ainda, aí era muito engraçado, que depois de 1 hora do vídeo, a gente via uma maratona de carro, literalmente, vindo da região de São Paulo para ir para o Hop Hari, porque viram um vídeo da gente que o evento ia funcionar. Nesse meio tempo, o local, que era uma pista de teste de carro, estava alagada. A gente colocou a bomba e a gente deixou um produtor nosso, que o nome dele é Pagode. E o Pagode estava lá. Pagode, fica aí, reza para essa bomba. E aí, ô Pagode, como é que tá? Ô, Ali, tirou 50% da água. Falei, puta, 50%. Isso era 8 horas da manhã. Aí, então, a largada era 9 horas. Deu 10 para as 9, o Pagode, nós vamos largar. Como é que tá aí? Putz, Ali, ainda tem água aqui, mas a gente está tirando, tal. A largada, eu larguei 9 horas e eu fiz uma conta de cabeça. E lá era o quilômetro 3,5. Eu falei, o primeiro colocado vai chegar lá com... Vamos chutar alto, tá? Assim, chutar. Com 9 minutos e pouco. Vai ser o tempo que vai secar. Aí, 9 horas, o Pagode largou. Ele, puta, Ale, falta só um pouquinho. E eu falando ele no rádio. Ale, secou, passou. Secou a água, o primeiro colocado passou e ninguém soube da história até hoje. Então, esse foi um dos casos. Isso é de bastidor mesmo, né? Não, bastidor total, assim, e isso é uma das histórias, tem outras também. Nesse dia aí, a minha esposa levou lá, eu fiz 3 ou 4 trocas de roupa, de tanto que eu estava encharcado. Tinha uma hora que eu estava dentro do caminhão, eu estava só de cueca, ela falou, você está só de cueca? Eu falei, dane-se, meu, quero... E assim, o evento foi um sucesso. Aí nós fizemos a premiação, 10h59 eu acabei o evento. E o Tom, que é o nosso locutor, eu falei, Tom, encerra que vai chover. Ele me chama de comandante. Comandante, o tempo tá bom. Eu falei, vai chover. 11 horas e 1 minuto começou a cair uns pingos. Ele falou, meu, não é possível, meu. E as pessoas foram pro parque, brincaram no parque. Esse é um, a gente tem diversos outros casos aqui. Graças a Deus, com relação à água, não, porque a gente tem um estoque que, se der problema, a gente... Hoje eu tenho um estoque aqui de 1.000 caixas d'água. Tá.
Então, eu tenho 48 mil copos aqui, que se der alguma merda, eu tenho de reserva aqui, tá? Aí não Não tem tem como dar, problema. não tem como dar errado. Legal, Ale. Não. É, A próxima muito é, bom. para finalizar, até pelo avançar da hora, qual a próxima prova da Fuse aí pra gente não perder, pra gente participar, até pra gente terminar a conversa aqui e fazer inscrição? O que você recomenda aí pra A quem não conhece o próxima trabalho de prova, vocês? a próxima que a gente tem agora é um evento infantil, que é uma corrida no SP Market Kids, que é 50, 100 e 200 metros, que varia de 12 a 12 anos, porque como a gente tem a corrida indoor lá, as crianças também gostam de correr dentro do mall, né? Que é a spkidsrun.com.br, que é a maior corrida indoor kids do Brasil, né? Que E a legal. corrida de rua mesmo, vai ser no dia 30 de agosto, que é a corrida unimedjundiaí.com.br. Lá é 5 e 10 quilômetros, é na Avenida União dos Ferroviários, é uma delícia, que é uma reta para ir, outra reta para voltar, é plano, é para fazer Legal. RP, é bem bacana. Muito Essas são legal. as próximas de agosto, aí depois tem setembro, outubro, novembro e dezembro a gente entra em férias. Muito bom. Aí, André, daqui a pouco os nossos filhos estão fazendo essas provas, hein? Exato, eu tava até pensando Fiquei aqui. pensando aqui. E é legal, a corrida infantil é legal. Eu falo que às vezes quem dá trabalho não é a criança, são os pais. Mas é muito legal. Você vê aqueles pequenininhos, né? É engraçado que a gente acompanha uma safra que começou com a gente com 2 anos e está com 12 e já vai para daqui a pouco para a corrida mesmo de adulto, vamos dizer assim, né? É bem Que engraçado bacana. isso. Muito Que bom, legal. muito bom. Ale, muito obrigado. Acho que foi super legal, assim, a gente que está se propondo a falar de corrida, eu tenho certeza que pro ouvinte foi legal, mas foi legal pra gente aprender, pra Legal. gente entender esse mundo, Uhum. porque é assim, a gente tem que elevar o nível da discussão, né? Quem me conhece aqui sabe, eu sou crítico, tá, Ale? Tem que Quando, ser. quando alguma coisa me incomoda, a gente fala, né? Só que é importante entender que tem, tem a crítica, existem os equívocos ou os percalços e tem o processo de melhoria. Isso só vai conseguir atingir a melhoria, a excelência, com o trabalho de longo prazo, entendendo, melhoria contínua. Eu acho que nesse sentido a conversa foi sensacional. Em todos os sentidos a conversa foi sensacional, mas nesse sentido acho que foi muito importante. Então, realmente, muito obrigado. E quem sabe a gente faz aí um novo episódio no futuro sobre alguma corrida específica, alguma coisa assim. Com certeza, estou à disposição de vocês aí, bacana. Obrigado, André. Obrigado, Murilo. Que precisar, a FUS está à disposição. Ótimo. Valeu. Obrigado, Ale. Foi excelente mesmo. Muito interessante o episódio. Valeu, E fica o gente. convite aí para uma próxima. Valeu. Valeu. Então, corredores e corredoras, encontre seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu. Até. Se você gostou desse episódio e se o podcast Quilômetro 41 ajudou você nessa sua jornada como corredor, deixe qualquer quantia no nosso Apoia-se. É por meio dos nossos apoiadores, que inclusive os nomes estão aparecendo aqui ao lado, que este projeto é sustentável. A gente tem uma meta, estamos muito longe de atingir essa meta, mas você pode fazer a diferença com o valor que couber no seu bolso. Ao se tornar apoiador, você terá acesso aos nossos episódios bônus mensais. Você terá acesso ao nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, e principalmente você estará contribuindo para que este projeto 100% independente, que busca trazer conteúdo científico para tornar sua jornada como corredor melhor, continue, já que ele não acabe. Então, se não for fazer falta para você, considere se tornar apoiador. Muito obrigado.